Trump está em pânico, mas isso é diferente dos anteriores. Em 9 de abril, o presidente Trump suspendeu a maioria das tarifas impostas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos por 90 dias. Isso não foi nenhuma surpresa. Os mercados de ações dos Estados Unidos imediatamente decolaram com uma reação positiva. Mas isso não durou muito, porque Trump parece ter perdido um ponto crucial. A China não está se beneficiando do atraso de Trump. Pelo contrário, Trump expandiu as tarifas anteriores de 104% sobre a China para 125%. Com a velocidade da luz, a China aumentou suas tarifas sobre os Estados Unidos para 84%. Mas a ação da China não se limitou a isso e o governo chinês agora está jogando sua carta de trunfo que abalará os mercados de ações dos Estados Unidos até suas raízes mais profundas. De acordo com os últimos relatórios, a China parece estar considerando vender suas enormes participações em títulos do Tesouro dos Estados Unidos em resposta às tarifas agressivas dos Estados Unidos. Agora, as duas economias gigantes do mundo estão mais uma vez em uma encruzilhada tensa. Em uma época de crescentes atritos comerciais entre os Estados Unidos e a China, Pequim está supostamente considerando vender seu estoque de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, avaliados entre 900 bilhões e 1,1 trilhão. Isso foi descrito como uma bomba atômica comercial e deixou Washington, especialmente, o governo Trump em pânico. Então, o que esse movimento significa? Por que a China está trazendo a venda de títulos para a agenda? E por que os mercados de ações nos Estados Unidos estão caindo na velocidade da luz? À primeira vista, a perspectiva de a China vender títulos dos Estados Unidos foi considerada improvável por muito tempo. Mas a guerra comercial que rompeu novamente em 2 de abril de 2025 reverteu muitas previsões. Em notícias paralelas, é afirmado que a China começou a esvaziar parcialmente seus estoques de títulos do Tesouro. Esta imagem indica que Pequim está se preparando para jogar sua última carta de Trump diante da pressão do governo Trump sobre a China com tarifas. Alguns especialistas argumentam que, se a China vender uma quantidade significativa de títulos, o custo do financiamento para os Estados Unidos aumentará rapidamente, o dólar se desvalorizará, a inflação aumentará e o mercado interno passará por um grande choque. É exatamente a isso que se refere a analogia da bomba atômica comercial, frequentemente citada nas redes sociais, para a economia dos Estados Unidos. A venda excessiva de títulos é um movimento que pode criar pânico no mercado. A China é um dos maiores credores do mercado de dívida dos Estados Unidos. Por muitos anos, investiu parte de seu superávit cambial do comércio exterior em títulos dos Estados Unidos. Assim, financiou o déficit da conta corrente dos Estados Unidos e manteve suas próprias reservas seguras. No entanto, as tarifas de Trump de até 104% parecem ter fortalecido o pensamento na frente de Pequim de que agora também usaremos nossa carta Trump. O rumor na mídia internacional de que os bancos chineses receberam ordens para parar de comprar dólares sugere que Pequim pode gradualmente sair dos ativos em dólar. A liquidação dramática nos mercados de títulos no momento confirma este sinal. Os relatos da mídia britânica indicam que a liquidação de títulos do Tesouro dos Estados Unidos se aprofundou, elevando os rendimentos e criando turbulência em Wall Street. Assim, o plano de muro tarifário de Trump está se transformando em pânico que fez do mercado de títulos dos Estados Unidos seu epicentro. Segundo análises nas redes sociais, a ameaça da China vender títulos está na agenda há muitos anos. Mas, na prática, Pequim tem se abstido de usar essa arma. Isso porque vender títulos dos Estados Unidos em grandes quantidades poderia minar o próprio valor de reserva da China. Ao mesmo tempo, a interdependência econômica entre os dois países é tão forte que tal movimento poderia levar a um cenário de perda para todos, em vez de ganho para todos. Ainda assim, à medida que nos aproximamos do outono de 2025, a atmosfera tensa sobre as tarifas da administração Trump parece ter chegado a um estágio diferente. De acordo com relatos, a China também anunciou que imporá uma tarifa adicional de 84% sobre produtos dos Estados Unidos. Isso significa que os laços comerciais entre as partes estão em processo de serem severamente rompidos. Embora Trump tenha dito que eles querem fazer um acordo, mas não sabem por onde começar. Então estou esperando uma ligação deles. Pequim está exigindo que você reduza as tarifas primeiro. É uma imagem em que as partes não deixam espaço para respirar umas às outras. Neste confronto, o cenário de que a China atingirá os Estados Unidos na frente financeira com a venda de títulos está ganhando seriedade. A questão é se a China realmente usaria esse trunfo. Alguns observadores dizem que, com uma venda de títulos em larga escala, Pequim também se prejudicaria, porque desvalorizaria os ativos restantes dos Estados Unidos. Ainda assim, especialistas dizem que, se uma guerra comercial de tal magnitude continuar, a interdependência econômica se romperá.
A China poderá assumir algumas das perdas e monopolizar o mercado financeiro dos Estados Unidos. O governo Trump exagerou em sua arma tarifária. E agora Pequim está colocando sua carta mais forte na mesa, dizem alguns analistas. E as ações da China podem não parar por aí. Sua ordem para que os bancos cortem suas compras de dólares pode ser parte de uma estratégia mais ampla que visa limitar o uso global da moeda americana. Pequim quer diversificar suas reservas contra o risco de sanções e desenvolver alternativas como o yuan digital. A mudança pode, portanto, não ser apenas um blefe, mas refletir uma orientação de longo prazo. Por outro lado, os mercados de ações nos Estados Unidos já foram abalados por rumores de uma venda de títulos do Tesouro. Na semana passada, o sentimento dos investidores se deteriorou com a introdução de tarifas, aprofundando a onda de vendas no mercado de títulos. Muitos fundos ao redor do mundo que consideram os títulos um porto seguro recorreram à venda em pânico por medo de que, se a China se desfizesse dos títulos, as taxas de juros e a inflação subiriam e o valor dos títulos cairia. Embora isso tenha criado um novo tremor nas ações, também começou a pressionar a taxa de câmbio do dólar. Na verdade, por um lado, Trump está enviando a mensagem de que venceremos a guerra comercial. Estamos determinados a aplicar tarifas, enquanto, por outro lado, vem declarações de Washington de que a porta para negociações com Pequim está aberta. Especialistas dizem que, se a China começar a vender seus títulos, a estrutura de empréstimos dos Estados Unidos poderá ser duramente atingida. Isso poderia forçar o governo Trump a se comprometer muito rapidamente. Ainda assim, nenhum dos lados sinaliza que recuará no curto prazo. Esta venda de títulos é o último trunfo de Pequim, dizem alguns. Na verdade, a China tem outras opções na gestão de reservas, como novos movimentos em moeda digital e comércio em moedas locais na Ásia. Portanto, para Pequim, este pode ser seu maior trunfo, mas pode não ser o único. Ainda assim, o clima predominante em Washington é que tal passo enviaria ondas de choque pela economia dos Estados Unidos. A narrativa de Trump em modo de pânico nas mídias sociais aponta precisamente para esse grande medo. Na política dos Estados Unidos, há vozes dizendo: se a China abandonar seus títulos, as taxas de juros dispararão e entraremos em recessão. Alguns membros do Congresso começaram a alertar o presidente, dizendo: continuar a guerra tarifária pode ser um tiro no próprio pé. Alguns especialistas questionam quão eficaz seria se a China realmente vendesse títulos, porque o mercado total de títulos dos Estados Unidos é enorme. Estima-se que a China tem um estoque entre 900 bilhões de dólares e 1 trilhão de dólares. Uma liberação repentina desse estoque poderia fazer os rendimentos dispararem no curto prazo e abalar o valor do dólar. Mas a China também sofreria porque o valor de seus títulos restantes cairia e suas reservas denominadas em dólar seriam esgotadas. Os economistas dizem, por outro lado, que a estratégia de sinalizar o mercado dos Estados Unidos vendendo uma quantidade limitada também pode estar na mesa. Isso não é exatamente uma bomba atômica comercial, mas aumentaria muito as tensões. O governo Trump ameaçou que, se eles forem tão longe, os Estados Unidos intervirão com sanções financeiras. Ainda assim, cenários como os congelamentos impostos à Rússia após a guerra na Ucrânia são motivo de preocupação para Pequim. Parece ter alimentado o pensamento de vamos estar prontos. Vamos reduzir nossa dependência de títulos dos Estados Unidos. Portanto, no longo prazo, pode haver uma desaceleração nas compras de dólares e uma mudança para moedas alternativas. Isso é um golpe para a hierarquia dos Estados Unidos no sistema financeiro global. A visão generalizada nas mídias sociais é que, se essa guerra comercial se arrastar, o crescimento mundial desacelerará, a inflação aumentará e a demanda diminuirá. Alguns citam o comentário de que a China pode ser a única vencedora na guerra tarifária de Donald Trump. Como uma rota de títulos dos Estados Unidos em pânico, isso pode abalar a confiança dos investidores e abrir oportunidades para outros mercados asiáticos. Mesmo as manobras de Trump para suspender tarifas não são suficientes para tranquilizar os mercados. O terremoto centrado em títulos continua. Fontes da Reuters disseram que análises intituladas "Por que a China está comprando dívida dos Estados Unidos com títulos do Tesouro" nos lembram que Pequim costumava ver os títulos do Tesouro dos Estados Unidos como o porto seguro mais seguro para suas exportações excedentes. Mas, à medida que as relações se deterioraram, a imagem de porto seguro quebrou. Agora, todos estão procurando uma resposta para a pergunta: o que acontece se a China superar os títulos dos Estados Unidos? Nesse processo, a reação de outros países que detêm uma grande proporção de títulos dos Estados Unidos também é uma questão de curiosidade. O Japão e alguns países europeus temem que seremos arrastados para o choque no mercado de títulos. Um aumento nas taxas de juros dos Estados Unidos pode alterar os fluxos de financiamento globais.
Os investidores podem tender a dizer: se os Estados Unidos se tornarem arriscados, vamos fugir para outros mercados. Portanto, não apenas entre os Estados Unidos e a China, mas toda a economia mundial está preocupada. Estamos à beira de uma nova crise. Historicamente falando, os conflitos comerciais combinados com essa turbulência financeira podem desencadear uma recessão global. Alguns apontam para as políticas protecionistas da década de 1930 e a Grande Depressão que se seguiu. Estamos na era tecnológica. A situação é diferente, alguns dizem, mas ninguém está encarando a situação levianamente. A China quer fazer um acordo, mas eles não sabem como começar. Estamos esperando o telefonema deles, Trump disse. Isso talvez seja um sinal de uma grande mesa de negociações. Comentários nas redes sociais buscam uma resposta para a pergunta se Trump está blefando ou se ele está realmente determinado a reduzir o déficit comercial. Mas Pequim diz: remova as barreiras tarifárias e nós retribuiremos. Se esse acordo falhar para se materializar, o último trunfo da China, a venda de títulos, entra em jogo. A extensão em que essa medida será tomada é crítica. Ela vai despejar todas as suas reservas ou tentará uma venda de bilhões de dólares por dia? De qualquer forma, isso pode desencadear turbulência nos mercados financeiros dos Estados Unidos, deprimir o valor do dólar, aumentar as taxas de juros e aumentar o risco de recessão na economia dos Estados Unidos. Alguns analistas dizem que, se a China agir de forma tão agressiva, ela se prejudicará. Mas, à medida que as políticas de Trump continuam, Pequim se sente encurralada. Todos esses desenvolvimentos aumentam a questão: Trump e sua equipe estão enfrentando uma bomba atômica comercial? A analogia pode ser exagerada, mas a China entrando no mercado de títulos dos Estados Unidos como uma grande vendedora realmente criaria turbulência. Muitos economistas dizem que o quadro atual pode ser resumido como: os títulos se tornaram um alvo à medida que a guerra tarifária se aprofunda. As manchetes do The Guardian sobre o pânico dramático da liquidação se aprofundam e lançam luz sobre a reação do mercado. Os investidores estão se afastando dos títulos, preocupados que, se essa tendência continuar por muito tempo, o equilíbrio da economia dos Estados Unidos pode se deteriorar. Os rendimentos tornam os empréstimos dos Estados Unidos mais caros e criam riscos inflacionários. Essa turbulência pode levar a uma grande recessão em 2026, alertou a mídia social. Se essa fase chegar, até mesmo a base de eleitores de Trump sofrerá. Alguns dizem que a China, por outro lado, diz que esse é apenas o nosso direito de defesa. Ela pode compartilhar seu risco, instruindo os bancos a reduzir sua posição em dólar. Ao mesmo tempo, sua resposta com tarifas de até 84% sobre produtos dos Estados Unidos mostra que os laços comerciais atingiram um ponto de ruptura. Alguns comentaristas dizem que a China é a verdadeira vencedora, já que os setores agrícola, automotivo e as exportações de tecnologia podem sofrer grandes perdas. No entanto, a imprensa asiática acredita que isso é uma destruição mútua. As exportações chinesas também sofrerão. No final, é um cenário em que todos perdem. Os centros financeiros do mundo estão alertando: deixem a turbulência nos títulos parar. Caso contrário, podemos experimentar uma onda semelhante à crise de 2008. A disputa comercial entre os Estados Unidos e a China se espalhou para as finanças e se transformou em uma crise que pode explodir a qualquer momento. Alguns estão chamando isso de pânico de Trump porque, diante de tal ameaça, a Casa Branca pode sinalizar: vamos torcer por um acordo rápido, mas Trump permanece firme em suas declarações. Quanto mais essa teimosia persistir, mais a economia mundial será abalada, é um comentário proeminente nas mídias sociais. O mercado de títulos estava esperançoso durante a última onda de alta, mas entrou em colapso depois que as tarifas entraram em vigor. O mercado esperava uma suspensão ou solução diplomática, mas, quando isso não se materializou, ocorreu uma liquidação dramática. A CNBC analisa que a China pode até atingir o mercado imobiliário dos Estados Unidos. O aumento dos rendimentos dos títulos pode aumentar as taxas de hipoteca e reduzir a demanda por imóveis. Em outras palavras, o efeito em cadeia da reformulação dos títulos pode crescer. Todos esses dados confirmam a visão de que, se a guerra comercial se intensificar, o Banco Central Chinês pode vender seus títulos dos Estados Unidos e então a bomba atômica comercial explodirá. Alguns estão se perguntando desesperadamente se Trump vai parar com essa guerra. Alguns dizem que a China também não quer dar um tiro no próprio pé. Mas a realidade é esta: a atmosfera tensa causada pelas tarifas transformou os Estados Unidos em títulos, um dos principais pilares do sistema financeiro global, em um alvo. Mesmo que a China não faça uma venda massiva da noite para o dia, ela só pode fazer os Estados Unidos suarem, reduzindo gradualmente sua posição. A mídia social está dizendo:
por muitos anos, que o vínculo dos títulos Estados Unidos-China era um modelo de interdependência com esses títulos. Agora, o perigo de uma ruptura está à porta. Ou Trump cederá, ou a China cederá. O orgulho nacional de ambos os lados parece impedir isso. Portanto, a preocupação é se veremos um conflito de financiamento comercial que durará até 2026. O que você acha sobre isso? Se a China realmente sacar a arma dos títulos, a economia dos Estados Unidos entrará em colapso ou isso é um blefe? Quem tem mais a perder se Trump não recuar? É provável que o movimento jogue não apenas o mercado dos Estados Unidos na turbulência, mas também a economia global. Como o mundo reagirá se a China realmente começar a vender? Não é fácil prever os resultados possíveis, mas uma guerra de financiamento comercial como essa pode levar ao caos do qual ninguém se beneficiaria. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.